tema Inspiração para Viver, hoje nós vamos falar sobre justiça social. Esse tema é um tema muito importante para a igreja e para todos os discípulos de Cristo, porque ele é muito mal compreendido e isso gera muitas confusões, inclusive afastando as pessoas da fé, em razão justamente desse mal entendido. Então é um tema que será tratado aqui em poucos minutos, mas que mereceria uma campanha toda da igreja, uma série de pregações sobre igreja, justiça social e a caridade que se contrapõe a ela. Mas vamos ao versículo de hoje, que está lá no Salmos 35, versículo 10, que diz o seguinte: todos os meus ossos dirão, tudo aquilo que me compõe dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Aqui nós estamos falando de salmos. E salmos, eles têm a sua importância bíblica dentro do contexto da espera e da geração do Messias enquanto ser humano, mas nós precisamos ler os salmos com muito cuidado e sempre remetendo para nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Pois aqui, em nenhum momento, o salmista está falando que Deus livra daquele que é mais forte e torna este fraco mais forte do que o outro. E nem ele fala que livra o pobre e o necessitado daqueles que o exploram e os tira da pobreza. Então, muitas vezes as pessoas, elas leem, mas elas fazem uma interpretação que não está ali na palavra, e isso é muito perigoso. Perigoso porque a pessoa vai perdendo a fé, porque ela vê que na realidade isso não acontece. Nós olhamos nas ruas e nós vemos pessoas vivendo na rua. Nós olhamos para muitos pais de famílias, lutadores, batalhadores, e eles não conseguem adquirir aquilo que seria o suficiente para uma vida digna para a sua família, e lutam incessantemente com isso e não alcançam muitas vezes esses objetivos. Então nós precisamos encarar a Bíblia, as Escrituras, com a realidade que o Senhor Jesus Cristo encarou e nos mostrou. Tanto que o mais importante que Jesus faz para nós é nos livrar dele próprio. Eu não estou dizendo que Jesus nos livrou do relacionamento com ele. Não, ele quer esse relacionamento e ele se agrada e ele se regozija e ele se alegra com esse relacionamento, e é isso que ele quer de nós. Mas ele disse aos discípulos: agora eu já ensinei tudo que eu tinha que ensinar para vocês, agora vão e sejam independentes do restante do mundo, sejam dependentes de Deus, mas independentes em relação aos outros. Busquem aquilo que vocês devem alcançar. E muitas pessoas, claro, não têm essa condição, então aí vai entrar a questão da ajuda, da comunhão e da caridade. Mas vamos avançar um pouquinho e ver o que Jesus fala e como é que ele trata esse tema. Ele diz o seguinte aos discípulos, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa
ou aquele que serve? Olha agora a ironia de Jesus. Não é verdade que é aquele que está à mesa? E agora a sinceridade. Pois no meio de vocês eu sou como serve. Então ele dá a visão, os reis dos povos, ele dá a visão mundana e depois ele dá a visão do reino de Deus. Na visão mundana, existe a justiça social que deve ser feita pelo governo, deve ser feita pelas entidades, mas não pela igreja. A igreja não faz justiça social, a igreja faz justiça do reino de Deus. Então ele tá sendo irônico aqui em uma parte, ele está falando assim, não é verdade que o maior é aquele que senta à mesa, mas eu sirvo vocês. E todos eles sabiam que Jesus era o maior, né? E, inclusive, vai haver uma certa ocasião em que a mulher de Zebedeu vai falar para Jesus que ela quer que os dois filhos dela se sentem um ao lado direito, outro ao lado direito. Os dois eram os discípulos de Jesus, Tiago e João. E então Jesus ele vai falar para ela, fala assim, olha, você não entendeu nada, o poder no reino de Deus não é igual ao poder do mundo. O poder no reino de Deus é daquele que serve, né? E ele muda toda a questão da hierarquia. E isso causa uma confusão tremenda, porque aí os outros discípulos já ficam preocupados e ficam com inveja, e eles também querem se assentar. Então, Jesus vai percebendo ali que a coisa está difícil. E é difícil, irmãos, muitas vezes nós entendermos isso, mas nós precisamos encarar a realidade para ter uma fé verdadeira. Senão nós não vamos desenvolver uma fé verdadeira. E essa é a grande preocupação de Deus, desenvolver uma fé verdadeira. Então, a questão é o serviço, né? É a justiça do reino de Deus, é a justiça daquele que serve. A justiça social, que inclusive está prevista na Constituição do nosso país, o nosso país estabeleceu a justiça social, ela fala em livre iniciativa, em pleno emprego e tudo isso, mas fica só no papel. É difícil você criar uma justiça social no ambiente onde muitos querem ter muita coisa e aí eles acabam absorvendo mais do que aquilo que deveriam. Mas o que é que Jesus diz sobre a justiça? Ele fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? O comer e o vestir. Comer, beber e vestir. Não é o carro do ano, não é a casa própria. Isso vai ter que ser conquistado com trabalho, porque senão nós anularíamos provérbios e anularíamos, inclusive, muitas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual justiça? A justiça de compartilhar. E você só pode compartilhar aquilo que não lhe fará falta. A igreja, ela tem que ser esse ambiente de compartilhamento, onde todo mundo saiba o que o outro precise e consiga fornecer ao outro por um tempo aquilo que ele precisa, porque senão nós vamos fazer caridade, e caridade torna a pessoa dependente, a justiça torna a pessoa livre, liberta, ela vai trabalhar, ela vai se sustentar. Inclusive existe uma história interessante de uma igreja que o pastor se vangloriava, porque ele falava assim, aqui nós fazemos tanta justiça social que a avó recebia a cesta básica, a mãe recebia a cesta básica e hoje a neta recebe cesta básica. Então olha a relação de dependência dessa família com a igreja. Não é esse o propósito, O propósito é criar pessoas
independentes, livres, tá? Por isso que eu digo que o tema ele teria que ser desenvolvido por muitas horas, né? Tem muita coisa para falar aqui, tem Zaqueu, tem Jó, tem Davi, tem uma infinidade. E também o apóstolo Paulo vai falar, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Olha o serviço aqui de novo. Então, não se preocupem com a bebida nem com a comida, porque isso Deus vai fornecer, mas com a justiça, com a paz e alegria no Espírito Santo, e sirvam a Cristo, porque quem serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, a mensagem que fica aqui, os meus vídeos têm sido longos, eu não consigo falar pouco, porque eu na forma como eu explano, eu tenho que avançar mais, porque eu fico com receio sim de deixar as pessoas sem a explicação necessária, mas tem pessoas que conseguem fazer isso em pouco tempo, eu admiro, mas a mensagem que fica aqui é esta: cuidado com a leitura dos Salmos, cuidado com a leitura do Antigo Testamento, busquem sempre em Cristo, porque a realidade da vida nos mostra aquilo que Cristo falou e não aquilo que o Antigo Testamento muitas vezes colocou em momentos específicos para dar um alívio para o povo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau.